Você já se sentiu observado sem saber por quem ou o quê? Em uma noite comum, quando tudo parece tranquilo, algo fora do lugar pode acontecer e mudar tudo. Ao longo dos anos, relatos de encontros assustadores com seres misteriosos têm surgido de diversas partes do mundo. Seja em florestas escuras, casas abandonadas ou até mesmo dentro de nossas próprias casas, esses encontros deixam um rastro de medo e questionamentos. O que é real e o que é fruto da nossa imaginação? Prepare-se, pois a cada história que você ouvir, o limite entre o possível e o impossível se tornará ainda mais tênue. Você já se perguntou sobre como as cozinhas ficam à noite? Um proprietário nunca pensou nisso até que sua câmera de segurança capturou algo estranho. No início, tudo parecia normal. A cozinha estava silenciosa, as janelas fechadas, e nada se movia. Mas então, a janela começou a se abrir lentamente, com um rangido assustador. Uma figura humanoide surgiu. Seu rosto, monstruoso e aterrorizante, parecia ter saído de um pesadelo. Com traços demoníacos, parecia pertencer ao próprio mundo dos horrores. Olhou para dentro, como se tentasse entrar. Mas, de repente, parou e desapareceu na escuridão, nunca mais sendo visto. O rastejador na porta. Um homem ouviu um barulho estranho vindo de trás de uma porta velha e decidiu investigar. Ao abrir, seu coração disparou. A luz da lanterna revelou algo assustador. Uma figura humanoide pálida, movendo-se atrás das barras de metal. A criatura era magra, com traços inquietantes e perturbadores. Ela se aproximava lentamente, cada movimento calculado e sinistro. O homem recuou, mas a coisa não parou. Tentou forçar a passagem pelas barras, esticando seus membros ossudos. Não havia hesitação, nem medo, apenas uma presença ameaçadora. Com a clara intenção de alcançá-lo, a criatura avançava. Dominado pelo medo, o homem se virou e correu, deixando a porta balançando atrás de si. Mas o terror daquele encontro ficou gravado em sua mente e para sempre. Um sótão assustador. Os donos da casa começaram a ouvir ruídos estranhos vindos do sótão. Pensaram que eram apenas ratos, nada fora do comum. Mas quando abriram a entrada do sótão, a porta se abriu e um rosto surgiu de repente. Mas não era um rosto humano. Pálido, com olhos negros como a escuridão, parecia ter saído direto de um pesadelo. A criatura dava a impressão de estar morando ali há muito tempo. No instante em que os donos da casa a viram, não hesitaram, correram o mais rápido que puderam. Eles sabiam que não estavam mais seguros. Afinal, quem não faria o mesmo diante de algo assim? O fantasma chorando. Um explorador decidiu gravar uma igreja abandonada, e mais o que era para ser apenas uma exploração se transformou em um pesadelo. Assim que entrou no salão principal, ele sentiu algo estranho. Ao percorrer as fileiras de bancos com o olhar, seu coração disparou. Sentada ali estava uma figura branca, com um rosto pálido e assustador, como a freira maligna de um filme de terror. Seus olhos pareciam segui-lo. Ele mal conseguiu sussurrar um olá antes de girar nos calcanhares e correr o mais rápido que pôde, sem ousar olhar para trás. Depois daquele incidente, talvez ele nunca mais entre em uma igreja, seja de dia ou de noite. A figura rastejante. Eram 2 da manhã, horário em que, normalmente, apenas cães vagam pelas ruas. Mas uma câmera de vigilância capturou algo inesperado. Uma figura rastejante, estranha e perturbadora. Ela se movia de forma anormal, seus membros se dobrando de maneiras impossíveis enquanto deslizava pela estrada. Parecia uma presença estranha vagando pelas ruas. Essa filmagem gerou ceticismo, mas pense bem, por que alguém faria isso em uma rua deserta, sem ninguém por perto? A única explicação plausível é que estava sob a influência de algo sobrenatural. A entidade observadora. Durante a gravação de um vídeo tarde da noite, uma garota percebeu algo incomum no fundo. Alguém ou algo estava espiando. Mas não era um ladrão. A figura tinha uma presença fantasmagórica, estranha, e parecia estar a perseguindo. Assim que ela percebeu, o medo tomou conta dela. Ela se virou, mas ao olhar para trás, a figura havia desaparecido.
A partir daquela noite, ela isolou completamente o quarto, jurando nunca mais abri-lo. A memória daquela figura aterrorizante permaneceu com ela, marcando um ponto sombrio e assustador em sua vida. Uma testemunha registrou uma criatura estranha. A câmera de segurança, filmando o jardim, capturou uma visão que assustou o proprietário. A gravação começou como qualquer outra noite, mas então o inesperado aconteceu. A câmera registrou uma figura quebrando pedaços da cerca. A criatura tinha olhos brilhantes e um rosto assustador, inquietante, que surgiu por trás da madeira quebrada. Não parecia um animal comum, mas algo muito mais sinistro. Parecia uma criatura criptídea. O proprietário não tinha certeza do que havia visto, mas uma coisa era certa, ele nunca mais olharia para o seu jardim da mesma forma. Encontro aterrorizante. Durante a exploração de um asilo mental abandonado, um explorador encontrou algo que parecia ter saído direto de um pesadelo. No começo, tudo parecia. No começo, as vozes eram normais, mas logo começaram a ecoar de forma estranha pelos corredores, causando uma onda de medo. Então, uma figura semelhante a um humano apareceu, parecendo um paciente de uma ala psiquiátrica. Em pânico, o explorador se escondeu, esperando que o homem assustador passasse. Mas quando tentou escapar, deu de cara com a figura novamente, desta vez, bem à sua frente. O vídeo foi cortado nesse momento, e ninguém sabe o que aconteceu depois. Em seguida, ele esperava que tivesse saído em segurança e mais mal sabia o que o aguardava. Já imaginou ver alguém no seu telhado? Mas não um humano. Um morador de uma casa avistou uma figura olhando para ele do telhado. O que o chocou ainda mais foi o rosto da criatura, uma presença tão perturbadora que o fez correr para investigar. Mas no momento em que chegou ao telhado, a figura havia desaparecido. Após alguns instantes, ele viu o rosto novamente, só que desta vez, estava mais claro. Aterrorizado ainda mais, o vídeo terminou, deixando todos com dúvidas se seria um pé grande, uma criatura criptídea, ou algo ainda mais assustador? Algo totalmente aterrorizante. Uma filmagem mostra um homem caminhando por um hotel gramado, quando avista uma figura com longos cabelos e um rosto branco pálido. A figura tinha um rosto que emitia sons horríveis. O que tornou tudo ainda mais aterrorizante foi que ela não estava se movendo, se estava levitando no ar. Esse movimento estranho confirmou que não se tratava de um ser comum, mas de um fantasma, e não qualquer fantasma, e mais algo tão assustador quanto a lenda da bruxa mexicana. Após alguns segundos, a figura desapareceu. O turista teve sorte de não vê-la novamente, mas ele sabia que era melhor deixar aquilo para trás. Afinal, quem sabe o que aquela mulher fantasmagórica poderia fazer? Ela poderia reaparecer a qualquer momento, tocando no escuro. Uma noite, o dono de uma casa ouviu vozes estranhas vindas do banheiro. Quando foi verificar, ficou aterrorizado. Ele ouviu um som de batida vindo da porta do chuveiro e, para piorar, gravou uma pequena mão batendo no vidro da porta. Quando ele abriu, viu a mão pressionando contra o vidro. Mas, quando ele olhou para o outro lado, e não havia nada ali, como se a mão nunca tivesse estado lá. No dia seguinte, decidiu que era melhor sair de casa, convencido de que ficar mais tempo não valia o risco. O monstro rastejante. Perto da fronteira mexicana, um casal avistou uma criatura rastejando bem na frente do carro deles. A princípio, pensaram que fosse algum tipo de animal, mas logo perceberam que tinha uma forma humana. Assim que eles viram isso e rapidamente deram ré no carro para escapar, mas o que exatamente era, ninguém sabe. O vídeo se tornou viral, e as pessoas começaram a especular. Alguns alegaram que era um caminhante da pele, capturado no momento de transformação, enquanto outros acreditavam que poderia ser um alienígena. O que você acha? Filmagem repugnante. O dono da casa notou algo estranho sobre uma boneca no cabide, então decidiu gravá-la. Enquanto a câmera estava ligada, a boneca de repente inclinou a cabeça para o lado, como se soubesse que estava sendo observada. Ele não conseguia acreditar no que acabará de testemunhar, mas ficou ainda mais chocado quando percebeu que tinha provas de que a boneca parecia ter vida própria e ou talvez algo muito mais sombrio por dentro.
Após ver aquilo, ele sabia o que deveria fazer: trancar a boneca ou se livrar dela completamente, sem hesitar, para não arriscar mais nada com aquele ser estranho. Comportamento sombrio. Os cavaleiros perseguidores podem ser perturbadores, mas as florestas levam o mistério a um nível completamente novo. Uma noite, uma mulher e sua neta estavam dirigindo por uma estrada quando avistaram algo estranho atrás de uma árvore. Estava quase escuro, e a figura se misturava com as sombras. E o que seria aquilo? A figura apareceu brevemente, atingindo o pico do mistério, antes de se esconder novamente. Nenhuma das duas sabia o que tinham acabado de ver. Nana, o que era isso? Seria um skinwalker, um fantasma, ou algo ainda mais sinistro? Ninguém poderia dizer com certeza, e a pergunta sem resposta ficou em suas mentes muito tempo depois de terem ido embora. Intruso repugnante. A filmagem mostra uma criatura animalesca, com olhos que brilhavam estranhamente no escuro, quase como se fosse. Refletindo uma luz que parecia vir do nada, a criatura parecia inquietante, como uma mistura entre um animal e um fantasma. Mas havia algo estranho nisso, algo muito mais assustador do que qualquer criatura que você esperaria ver, um animal desconhecido rastejando nas sombras ou, talvez, algo completamente diferente, escondido à vista, esperando para revelar sua verdadeira natureza. Jans humanoide. Enquanto se dirigiam para casa, um grupo de amigos notou alguém se movendo estranhamente à frente de. A princípio, eles pensaram que poderia ser algum tipo de truque, mas à medida que se aproximavam, perceberam que era uma figura humanoide translúcida. A estranha criatura ficou parada, como se soubesse que havia sido vista, e então começou a se mover novamente, antes que o vídeo fosse cortado abruptamente. Parecia algo fantasmagórico, ou talvez algum tipo de. Esse encontro inquietante serve como um alerta: evite estradas vazias à noite, pois você nunca sabe o que pode estar esperando nas sombras. Intruso assustador. Você já olhou pela sua janela à noite? Um homem fez isso, e o que viu o assustou. Ele ouviu barulhos, olhou para fora e encontrou uma estranha mulher olhando para ele. As características eram incomuns e perturbadoras, pois ela não falava, mas parecia estar implorando silenciosamente para ser deixada dentro. O que tornava esse encontro ainda mais especial e misterioso era a localização e a história da mulher, que nunca foram descobertas. O final permanece desconhecido, deixando para trás um mistério inquietante sobre quem ou o que estava do lado de fora da janela naquela noite. Mistério na Arábia Saudita. Durante uma patrulha noturna na Arábia Saudita, um oficial avistou uma figura estranha se aproximava lentamente do carro do oficial. Sua aparência era bizarra, lembrando uma bruxa, com um olhar inquietante e uma aura perturbadora. Percebendo o perigo, o oficial rapidamente deu marcha ré no carro, mas a figura começou a segui-lo. A filmagem terminou abruptamente, deixando muitos se perguntando sobre seu destino. Será que ele conseguiu escapar, ou o encontro tomou um rumo mais sombrio? O incidente permaneceu desconhecido, sugerindo assustadoramente que até mesmo os protetores podem ser vulneráveis. Em momentos de medo, uma criatura misteriosa surgiu. Um morador estava olhando para o quintal quando viu algo sentado no topo de uma árvore. A princípio, pensou que era apenas um gato, mas ao olhar mais de perto, percebeu que era muito maior. A figura não parecia um animal, mas sim uma forma escura e de contornos estranhos, humanoide, que o observava de cima. As pessoas da vizinhança tinham. Também se fala sobre isso na vizinhança. De acordo com os moradores, uma entidade demoníaca assombra a área à noite. Alguns dizem que, se você for corajoso o suficiente, pode vê-la sentada nas árvores. Em qualquer lugar do mundo, então, da próxima vez que você estiver por aí, mantenha os olhos bem abertos. Mistério de comida desaparecida. Um morador compartilhou: eu continuei encontrando comida faltando no meu apartamento, algo que eu sabia que não havia comido. Então, decidi montar uma câmera de vídeo para tentar pegar o responsável. Isso foi o que eu encontrei. Não era um fantasma, mas dessa vez, foi uma mulher que rastejou pela casa. O dono da casa, ao perceber que alguns itens estavam faltando em sua cozinha, decidiu instalar uma câmera para descobrir o que estava acontecendo.
E isso foi o que a câmera capturou: uma senhora assustadora que desceu do sótão, movendo-se com tanto cuidado como se soubesse que o homem estava ciente da sua presença. Ela então abriu a geladeira e pegou um pouco. Ela pegou algumas coisas para comer e voltou para seu esconderijo secreto. Depois, o homem mostrou as imagens para a polícia, que prendeu a mulher sem teto. Mistério na floresta. A floresta é o lar de inúmeras criaturas, mas o que surgiu dessa vez foi além da imaginação de qualquer um. Uma família estava aproveitando um dia tranquilo quando, de repente, ouviu uma voz vindo de trás dos galhos. Quando olharam, eles viram uma figura humana assustadora, com um rosto branco e pálido, movendo-se lentamente em direção a eles. No momento em que a viram, sabiam que não era apenas um estranho, mas algo demoníaco. Sem pensar duas vezes, se viraram e correram desesperados, fugindo daquela cena. Desde então, decidiram que nunca mais entrariam naquela floresta, incertos se encontrariam novamente aquela figura fantasmagórica flutuando no meio das árvores. Enquanto trabalhava no computador até tarde da noite, ele de repente ouviu uma batida. Parecia que alguém tinha chegado. Ele se levantou para verificar e, para seu horror, viu duas mãos batendo na porta. O mais estranho era que não havia mais ninguém, apenas as mãos. Ele rapidamente ligou as luzes, mas assim que fez isso, as mãos desapareceram. Abalado pelo incidente, ele percebeu que nunca esteve realmente sozinho na casa, ou alguém estava lá com ele. Sempre esteve lá com ele, e ele nem tinha consciência disso. Florestas e caminhantes. As florestas, durante o dia, representam a natureza, mas à noite revelam um lado mais misterioso e sombrio. Alguns amigos na Índia estavam voltando para casa quando avistaram um homem se aproximando deles. A princípio, parecia normal, mas então, bem na frente deles, ele de repente se transformou em um cachorro. Sim, isso mesmo. Era um skinwalker. As lendas dizem que o skinwalker é um ser que pode mudar de forma, assumindo a aparência de humanos ou animais para enganar e aterrorizar. No momento em que o viram, ficaram horrorizados e aceleraram o carro, jurando nunca mais voltar àquela estrada, nem mesmo durante o dia. E aí, o que você acha de todas essas histórias? Será que estamos realmente sozinhos ou há algo mais por aí, escondido nas sombras? O que você faria se deparasse com algo assim? Não deixe de deixar sua opinião nos comentários. E se essas histórias te deixaram com um frio na espinha, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam entrar nesse mistério. Até a próxima, e cuidado, você nunca sabe o que pode estar observando você.